paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida, né? Vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus, acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, Senhor, acampa seus anjos, Senhor, ao redor dos nossos filhos, da nossa casa, vai repreendendo todo o mal, toda armadilha e toda cilada. Senhor, o Senhor é um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, Senhor, um Deus que sonda cada coração, Pai. Então entregamos a nossa vida diante de Ti, pedindo, Senhor, renova, cura, liberta, tira tudo aquilo que não é do Senhor, Pai. Senhor, visita cada irmão, cada irmã, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que necessitam, Pai, de uma porta aberta nesse dia, que necessita de uma cura, Pai, que necessita de uma libertação, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 15, diz assim: ao fim dos 7 anos fará remissão. Este, pois, é um modo de remissão que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite, não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Então, era o ano em que se apregoava aqui a remissão das dívidas, né? Onde você ia estar ali livre de pagar as suas dívidas. Ó, do estranho a exigirá, mas o que tiveres em poder do teu irmão, a tua mão o quitará. Então, quer dizer, você não vai mais, você vai aliviar aquela dívida, você não vai mais cobrar aquela dívida. Era o que Deus estava ordenando. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Então Deus, ele não se agradava que no meio do povo de Deus houvesse ali pessoas necessitadas, pobres, né? Era para ter uma união. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e tu dominarás sobre muitas nações, mas elas não te dominarão. Elas não dominarão sobre ti. Então, o que Deus está dizendo? Se vocês ouvirem, né? Aqui, às vezes, para alguns que são muito assim, seguro, é difícil de ouvir. Olha, como que eu vou aliviar uma dívida? A pessoa emprestou, a pessoa comprou e ela não pagou. Como que eu vou aliviar? Né? Eu fiz com a intenção de ter lucro. E Deus dizendo, faça, apenas faça o que eu estou te ordenando, né? Porque eu vou te abençoar, né? Você vai dominar sobre muitas nações. Deus dando aqui um segredo, apenas faça. Quando muitos pensam que você é tolo de estender as mãos, o Senhor está dizendo, estenda, ceda, faça por, né, amor a Deus. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Então Deus ordenando, a terra que Deus te dá, a riqueza que Deus permite você ter, é Deus quem te dá. E Ele está te ordenando, não vai deixar de estender a mão para o pobre, o necessitado, entre teus irmãos, né? Entre o povo de Deus. Antes lhe abrirás de toda a tua mão, Ele livremente lhes emprestará o que lhe falta, quanto basta para a sua necessidade. Então, Deus dizendo aqui, olha, você vai fazer livremente, né? Você vai emprestar livremente, você vai abençoar esse irmão de coração, ó. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Então veja, se o irmão que necessitado clamar a Deus, Senhor, né, Deus está dizendo, se esse irmão clamasse diante de Deus, porque aquele irmão tinha muito e não estava estendendo a mão para o necessitado, ele ia estar como um pecador. Ele ia estar como um pecador diante de Deus.
né? E então nele estava vendo o pecado. Por quê? Porque ele estava vendo a necessidade do próximo, do irmão, e não estava fazendo nada. Ele estava fazendo para si próprio. Ele estava apenas acumulando para você. Então nós aprendemos o quê? Para si próprio, né? Então o que nós aprendemos? Que a bênção de Deus sem um propósito, ela é vazia, ela acaba se tornando um pecado para o homem. Então, muitas das vezes você deve estar perguntando, Senhor, por que ainda não chegou o tempo da minha colheita? Senhor, por que ainda não tenho visto as bênçãos de Deus na minha vida, as promessas? Porque talvez você no pouco não tenha sido fiel ao Senhor. Talvez no pouco você tenha retido. Talvez no pouco você não tenha olhado a necessidade daquele que tem muito menos do que você. E que nós aprendemos que Deus diz assim, que você entenda que foi Deus quem te colocou nessa terra, é Deus quem te deu tudo que você tem. Então, a glória de Deus, obedeça ao Senhor, estenda a mão, não seja no teu coração como ali, né, guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração. Então, palavra de quem é ranzinzo, de quem é avarento, de quem não tem amor ao próximo. Então, que só pensa no dinheiro, na ganância. Então, Deus está nos pedindo para que nós não venhamos ser assim. Ó, livremente lhe darás e que o teu coração não seja maligno quando lhes deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. Então, né, o Senhor teu Deus, ele vai te abençoar em toda a sua obra e em tudo que você puser a tua mão. Veja, cuidado para que o seu coração não seja maligno. Olha o que Deus está dizendo. Você fazer com intenção errada. Você fazer para se aparecer. Você fazer para fotografar, para pôr nas redes sociais. Você fazer para alguém para dizer, eu domino sobre ela. Ele é meu escravo. Não, Deus está... Cuidado com a intenção de que você tenha ajudado as pessoas. Seja com a intenção certa de se render ao amor de Deus e olhar, essa alma é importante para Deus. Essa alma é importante para o Papai do Céu. Então eu tenho que zelar, cuidar dela. Aleluia. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra. Então o Senhor está dizendo, é nítido. Por que nunca vai cessar o pobre na face da terra? Porque aqueles que não creem verdadeiramente em Deus, não põem a fé certa em Deus, ele não vai tomar posse do que é direito dele. E como pode alguém querer tomar posse das riquezas, das bênçãos de Deus, se eles não conhecem a Deus, né? Então, precisamos falar do amor de Deus, da bondade de Deus, das bênçãos de Deus, para alcançar a todos. Pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então, o Senhor está dizendo, é no meio de vocês que tem povo necessitado, esteja atento, não é lá longe, né? Sim, nós temos que fazer a obra do Senhor, mas você está dizendo assim, no nosso meio, teu necessitado, é bem próximo. Então, o Senhor está nos alertando, né? Aleluia, que às vezes nós fechamos os olhos para aquilo que está ao nosso alcance de fazer para alguém. Então, que nós venhamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Quando o teu irmão hebreu ou a irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano a despedirás forro de ti. Então, o que o Senhor está dizendo? Muitos ali, né, se vendiam por causa de uma dívida. Isso, eu vou servir você é escravo seu na tua casa, eu vou trabalhar para você sem receber. Por quê? Porque ele devia para aquela pessoa que tinha uma classe mais alta. Então, o Senhor estava dizendo que no 7º ano ele iria despedir, ia dar forro, né? Ia libertar aquela pessoa. E quando os despedires de ti o forro, não despedirás vazio. Mas o Senhor, ele fala, você vai despedir, mas você não vai mandar de mão abanando. Você vai, liberalmente, fornecerás o teu rebanho, a tua eira e o teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus tiver abençoado, lhes dará. Então, toda a bênção que aquele senhor, aquela pessoa que tem mais condições, ela foi abençoada naquele tempo em que aquela pessoa esteve com ele, vai derramar sobre ele, quer dizer, vai pagar, né? Não vai ser de graça, vai dar um apoio, não vai dispensar, vai embora agora. Não, mas vai dar um apoio, vai dar um direcionamento.
Aleluia. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje estas coisas. Aleluia. Então, eles deveriam lembrar de que um dia eles foram servo, foram escravos no Egito, do inimigo, e Deus os resgatou. Porém, será que, dizendo-te ele, não sairei de ti, porquanto te amo a ti e tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha, uma ovelha, né? E lhe furarás a orelha. A porta do teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Então, essa pessoa estava livre, né? De permanecer como escravo, como um funcionário, como um servo. Mas se ela permanecesse, esse senhor estava livre. Mas o que Deus nos chama atenção aqui? Que ele nos ordena que nós sejamos uma mão estendida. E ele diz que, ó, no verso 15, lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito. Então lembra-te que você foi servo um dia na terra do Egito, você foi escravo do pecado, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje estas coisas. Então, outrora, outro tempo, nós éramos escravos. Outrora, nós estávamos nas mãos do inimigo. Mas agora, Deus, ele nos resgatou. Como Deus nos resgatou? Como? Não era para esse povo específico, não era para aquele tempo que Deus resgatou. Veja, o Novo Testamento veio e cumprir, né? Jesus veio para cumprir o que estava na lei. E olha o que diz em João capítulo 20, verso 1 ao 9, que diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, né, não estava com seus lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegava primeiro ao sepulcro e viu e creu, porquanto ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Veja, o que essa passagem tem a ver com essa passagem aqui do ano da remissão, o ano do jubileu. O ano em que a cada 7 anos eles ali tinham que perdoar. 6 anos eles trabalhavam, emprestavam, comiam, viviam normalmente. E no 7º ano eles tinham que perdoar as dívidas dos seus irmãos. Aleluia! Então o que nós aprendemos? Jesus veio e remiu os nossos pecados. O ano do jubileu é quando a cada 7 anos, né? Então aí a cada 7 anos e chegava a 49 anos, aí então nos 50 anos ali era o ano do jubileu, onde seria perdoado por completo todas as dívidas. Aqui nós vemos que alguns iam ser levados até como ali servo na casa dos seus irmãos. Mas aqui, né, muitas das vezes eles não cobravam a dívida a cada 7 anos. Naquele ano, eles apenas davam mais um tempo. Né? Olha, então esse ano você não precisa pagar, está em dificuldade. No próximo ano você paga. Mas mesmo Deus ordenando que era para ser mão estendida, para que não houvesse no meio deles ali nenhum pobre, né?
Ó, somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Então Deus, ele nos garante, e ele disse, né, que era para apregoar a remissão do Senhor, né? Ó, verso 2, pois é o modo da remissão que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite, não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Jesus veio e ele cumpriu. Ele veio e pagou. Ele falou na cruz: está consumado. Está consumado. Toda a dívida da humanidade na cruz, Jesus pagou. Se cumpriu em Jesus. Se cumpriu em Jesus, ele disse, ele entregou o seu espírito e disse: está consumado. Essa dívida foi paga, porque todo pecador morria naquela época, né, dependendo do pecado ali, crucificado, que era o pior, um dos piores ali, o jeito de se morrer, né? Era a pior punição, era colocar a pessoa na cruz para morrer. E ele todo ensanguentado, ele todo ali machucado, ele disse: Senhor, foi consumado, foi consumado. Ele entregou o seu espírito, aleluia. Ó, no verso 30, do capítulo 19 de João, diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, quando o discípulo chega no sepulcro e vê o lençol que estava na cabeça do Senhor enrolado, em algumas partes diz estava posto. O que significa isso? Quando Deus pediu lá em Deuteronômio para que a cada 7 anos se desse a remissão das dívidas do povo, o que cada credor fazia? Eles expunham as suas culpas, eles expunham em um pergaminho aberto tudo o que eles deviam, para quem eles deviam, e colocava exposto para todos verem. E aí o dono daquela dívida, né, o que emprestou, ele ia lá, aquela dívida aberta, ele fechava a vergonha do irmão. E muitos pagavam aquela dívida mesmo e fechavam e diziam: está consumado, está pago. Nosso Jesus, aleluia, você está entendendo o que Jesus está dizendo para nós? Jesus, ele pegou toda a dívida de toda a humanidade e ele falou assim, ó: está consumado, está pago, está pago. Não quero que haja no meio do meu povo pecador, eu não quero que haja no meio do meu povo necessitados, eu não quero que haja no meio do meu povo pessoas envergonhadas. Ele disse: está consumado, ele conquistou tudo por nós, ele pagou, tirou nossa vergonha. E ele não nos levou como escravo, mas como servo para servi-lo. Aleluia! Ele não nos levou como escravo do pecado, mas ele nos liberou de todo o pecado. Quando ele pegou aquele pano que estava na cabeça e dobrou, enrolou, colocou ali como posto. O que ele estava dizendo? Estou pagando os vossos pecados. Como lá em Deuteronômio eles faziam, com aqueles pergaminhos todo cheio da dívida, todo cheio da vergonha do irmão. Ele veio e cobriu. Como Deus dizia para eles: no 7º ano vocês não vão expor a vergonha, a fraqueza dos seus irmãos. E a cada 50 anos ali era realmente pago toda aquela dívida. E Jesus chegou no ano do jubileu, no ano da remissão, o ano do resgate. Ali aquele povo tinha sido resgatado do Egito. E nós fomos resgatados de um Egito espiritual. Nós fomos resgatados de um lamaçal de pecado. Aleluia, Deus é poderoso, é santo, é grandioso. Ele chegou e olhou ali a dívida, seja qual for o teu nome, aqui escrito Edna, e ele disse assim, ó: está consumado, foi pago. Foi pago, então nós temos que valorizar. Ele nos deu uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele nos deu uma nova oportunidade, aleluia. Ele disse: está consumado. O inimigo pode vir te acusar, mas Deus está dizendo: eu paguei o preço. Eu não só tampei
para depois voltar a abrir e falar, olha, aquele ano eu não cobrei, que era o ano da remissão, mas olha, você me deve. Não, Jesus, ele pagou, ele disse, está consumado, está pago, foi resgatado. Eu não quero no meio do meu povo ninguém fracassado, ninguém doente, ninguém enfermo. Eu não quero ninguém empobrecido, entristecido. Não, está consumado, porque eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês venham tomar posse e seja feito conforme a tua fé. Se você não crê no que eu estou dizendo, se você não crê no que Jesus fez, ok, tudo bem, né? Porque Deus disse assim, ó, faço remissão, naquele tempo em Deuteronômio, faça remissão para os do meu povo, faça remissão para os que estão no meio meu, mas para quem é estrangeiro, pode cobrar. Aleluia! Então, a remissão é para quem crê no que Jesus fez por ele. A remissão não é para qualquer um. A remissão é para aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não sou eu que estou dizendo, mas a palavra de Deus, desde o começo, ela testifica, dizendo, é necessário entrar pela porta, e a porta é estreita, é Jesus, a porta que sara, cura, liberta. O caminho, a verdade é Jesus, não tem outro meio, não tem outra forma. E Jesus, ele ali disse naquela cruz, está consumado. E quando Jesus pega aquele lençol que estava em sua cabeça, enrola, né? Ele enrola, né? Mesmo que enrolasse o pergaminho ali com todo aquele pecado, o pecado do João, da Maria, da Ana, da Miriam, seja quem for, Deus, ele disse, está consumado. Coloca aí, faz essa forma profética no nome de Jesus. Pega um papel aí e fala assim, Senhor, todos os meus pecados, todas as minhas dívidas, todos os meus problemas, está consumado, Senhor. O Senhor pagou, o Senhor remiu, o Senhor lavou, o Senhor libertou, o Senhor nos curou, em nome do Senhor Jesus, porque você aceitou o que Jesus fez por você na cruz. Você aceitou aquilo que Jesus fez por você na cruz. Ele resgatou um povo, ele tem resgatado um povo todos os dias de um lamaçal de pecado, aleluia, que nós venhamos valorizar. Ele quitou a dívida. É como uma pessoa que vai lá e fica devendo lá, né? O nome vai para o SPC, pro Serasa, sei lá. E aí, ela, depois de 5, 7 anos, ela tem um nome limpo. Era assim, não sei se é, não sei como funciona mais, mas o que acontece? Ela tem uma nova oportunidade. Então ela tem que mostrar o caráter de gratidão. Eu errei uma vez. E assim Jesus fez por nós. Nós estávamos no pecado, estávamos falhos, estávamos perdidos. E ele veio e nos remiu de um lamaçal de pecado. Ele nos remiu de um grande mar de lodo. Ele nos salvou, ele disse, está consumado. Agora o inimigo não tem como te acusar mais. Mas pega essa nova oportunidade, essa nova aliança, essa conquista que Jesus fez por você na cruz e faça valer a pena. Pega essa oportunidade que Jesus tem dado e faça valer a pena. Em nome de Jesus, amém? Então, os teus pecados, Deus não se lembra mais, amém? Se você pediu misericórdia a Deus, você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, ele remiu os seus pecados. Você tem noção do que Jesus fez por você? Os pecados, né, as dores, as punições que era para vir sobre a tua vida, foi sobre Jesus. Ele pagou o preço. Ele nos remiu de um lamaçal de pecado. Em nome de Jesus, amém? Que você possa entender que Jesus passou pela cruz. Ele ressuscitou para nos libertar de uma condenação eterna. Para nos libertar de uma vida de fracassos, de misérias. O homem caiu em Adão e Eva e ele carregou com ele uma natureza pecaminosa. Agora nós temos que lembrar todos os dias, Jesus me remiu. Eu tenho que ter o caráter de Cristo, eu tenho que ser parecido com Jesus, eu tenho que parecer com o meu Cristo, com o meu Deus. O poderoso, grande eu sou, o leão da tribo de Judá. A essência de Deus está em mim. O Espírito de Deus flui em mim. Eu sou servo, eu sou servo. Eu era de uma forma, eu não sou mais, Senhor.
eu era, mas o Senhor me ajuda, Pai, que eu vou ser transformado, vou ser liberto. Eu estava numa escassez, mas em Deus estou em abundância. Eu estava doente, mas Jesus levou sobre ele as minhas enfermidades. É tomar posse com fé no nome de Jesus. Amém? E sabendo e confiando que Deus, Ele está preparando o melhor, que Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas da sua vida. Se você tem essa declaração, fez essa declaração de fé, crendo que Jesus é o único e suficiente Salvador da tua vida, não tem outro que possa te salvar, Ele é o único. Então você não vai ter intermediários, você vai direto a Deus no nome de Jesus. Porque Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Amém? Não sou eu que digo, mas a palavra de Deus que nos aponta para isso, que nos direciona. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, que nós cremos, venhamos crer em tudo que Jesus fez por mim e por você. Amém? Essa é a palavra de Deus para minha e para tua vida no dia de hoje. Senhor Deus, obrigada, Senhor. Salva, cura, liberta, desperta, Pai, alcança, Pai. Que esse meu irmão, essa minha irmã venha fazer parte, Senhor, da conquista que o Senhor fez por nós na cruz. Daquilo que o Senhor fez, remiu os nossos pecados, Senhor. O Senhor nos lavou, nos purificou, Pai. Que cada um venha tomar posse de tudo que o Senhor fez, Pai. Aquele que já não está aguentando mais, Senhor, viver na tristeza, na escassez, na pobreza, Senhor, com a doença, com a discórdia, Pai. Liberta, Senhor. Liberta a mente para que eles possam te aceitar, que eles possam te servir de todo o coração. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.